Ô, gente, posso jogar? Claro que não, sai daqui. Você nunca vai jogar com a gente, seu horroroso. 2022, ano de eleição, ano da Copa. Cala a boca, And here is Mester of Germany, his first attempt in the javelin in the F41 category. And he's hurled that one. Guys, may ngud to guys. Hi sa mga akong vlog guys. Hi. Ano ba? Hi. Hi. Hi.